31 de março de 64. É aqui que eu começo a contar essa história, um dia em que o Brasil entrou no regime militar. Naqueles anos, o Estado impôs ordem, centralização, o governo não negociava, decidia. E goste ou não, isso produziu resultados concretos. O Brasil deixou de ser apenas promessa e virou projeto. Grandes obras estruturantes saíram do papel, rodovias estratégicas integraram o território nacional. A ponte Rio-Niterói foi construída, a Transamazônica avançou, a Itaipu começou a ser erguida e se tornou uma das maiores hidrelétricas do mundo. O sistema elétrico foi ampliado, a indústria nacional fortalecida, as empresas estatais estratégicas ganharam protagonismo durante o chamado milagre econômico. O país cresceu, as taxas superiores ao 10% ao ano, o desemprego era baixo, a inflação por longos períodos esteve sob controle rígido, o Estado era forte e centralizado e executava decisões em ritmo acelerado. Então veio a redemocratização, veio como promessa, como alívio, como esperança. Em 88, nasceu a nova Constituição, direitos ampliados, voto direto, garantias individuais, separação entre os poderes. No papel, um novo país surgia. O povo acreditou, mas junto com os direitos veio um Estado inchado, um sistema político fragmentado e uma máquina pública cara. Governar passou a depender de alianças, concessões e acordos de bastidores. O executivo ficou refém do Congresso, o Congresso se afastou do cidadão comum, a política virou sobrevivência. Planos econômicos fracassaram, a inflação voltou, escândalos começaram a se repetir. A democracia existiu, mas não funcionou como prometido. No início dos anos 2000, um novo discurso tomou o poder. Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência dizendo representar o povo, os pobres, os excluídos. A esperança voltou a circular. Mas Brasília não muda quem entra, é Brasília que molda quem governa. O que começou como promessa social se transformou em projeto de poder. Um sistema organizado, estruturado, contínuo. Não casos isolados, mas por métodos. Método do mensalão, compra de apoio político, uso de dinheiro público para sustentar a maioria no Congresso. Esse era o método. Condenações confirmadas. A Petrobras, símbolo nacional, virou centro de contratos direcionados, superfaturamentos e propinas bilionárias. Empreiteiras escolhidas, recursos desviados, a corrupção passou a fazer parte do funcionamento do novo Estado, da nova democracia. Dilma Rousseff assumiu prometendo controle e rigor, mas o sistema já estava montado. As práticas continuaram, as estatais se endividaram, a economia perdeu fôlego, a Lava Jato revelou o tamanho do esquema. Os empresários presos, políticos condenados, delações, bilhões desviados. Um dos maiores casos de corrupção já expostos no mundo. Enquanto isso, o país pagava a conta. Desemprego em alta, crise fiscal, crise moral. Dilma caiu. O Brasil estava dividido, fragilizado e desacreditado. Foi nesse vazio que o poder começou a se reorganizar. O STF, criado para guardar a Constituição, passou ao centro das decisões nacionais. Não por voto popular, mas por protagonismo judicial. Os números são públicos. Aumentaram-se as decisões monocráticas com efeitos nacionais. Leis aprovadas pelo Congresso foram suspensas, atos do Executivo barrados. O colegiado passou a ser execução, inquéritos foram abertos sem provocação do Ministério Público. O tribunal assumiu papéis simultâneos de vítima, investigador e julgador. O inquérito das fake news, aberto em 2019, segue sem prazo definido. Condenações da Lava Jato foram anuladas por mudanças de entendimento processual. Em 2021, o STF declarou a suspeição de um juízo em processos já confirmados por instâncias superiores, alterando profundamente o cenário político. Conteúdos removidos, perfis bloqueados, multas aplicadas, sempre em nome da defesa da democracia. A intenção declarada era proteger o efeito prático, foi concentrar o poder. Hoje, o Supremo não apenas interpreta a Constituição, ele influencia a política, o debate público e o processo eleitoral. Sem voto, sem prazo, sem controle externo efetivo. E assim chegamos ao hoje. O Brasil vive uma democracia em tensão permanente, instituições disputam espaço, leis são judicializadas, entendimentos mudam conforme o momento. A Constituição virou interpretação,
A interpretação virou poder. A opção não desapareceu, o combate perdeu força, a confiança nas instituições acabou. O cidadão comum segue pagando a conta, impostos altos, serviços precários, insegurança jurídica. Brasília permanece, os prédios são os mesmos, mas o país ainda procura um rumo. Eu encerro essa narração sem respostas simples, porque elas não existem. O caos não surgiu do nada, ele foi construído ao longo do tempo, decisão por decisão. E a pergunta final permanece, pesada e inevitável. Até quando o Brasil vai aceitar viver nesse caos interminável?